Uma das complicações que eu vejo para resolver dor de cabeça é porque a maioria, pelo menos os tratamentos que eu conheço, são para intervir só no sintoma. Na época das dores, você vai tomar alguns remédios para aliviar aquelas dores. E muitas vezes isso só funciona no começo. Com o tempo, esses remédios passam a não fazer mais efeito. Acaba ficando uma situação que a pessoa abre mão da ideia de melhora. Eu vou ter que conviver com isso. Esse foi um dos motivos que eu caminhei para a acupuntura. Porque nós temos uma visão diferente primeiro. Existe a possibilidade de acabar com essas dores de cabeça. Essa é a minha experiência clínica. Porque isso tem a ver com o jeito do nosso organismo funcionar. E o que acontece? Esses tratamentos à base de só controlar o sintoma geram essa situação. Porque aqueles remédios acabam gerando uma condição química no organismo que, a gente pode falar em saturação química, não interessa muito o motivo. Interessa que o fato de você tomar frequentemente esses remédios, eles vão sobrecarregando algumas funções do organismo e passam eles mesmos a gerar dor de cabeça. Eu vou fazer uma comparação de uma coisa importante que eu tenho notado. Nós olhamos para a dor de cabeça e é muito parecido com o jeito que a gente olha para um iceberg. Você vê a pontinha dele, certo? Só que para baixo do nível da água tem a maior dimensão dele. E a dor de cabeça é algo assim, ele fica no nível da nossa percepção. Eu percebo isso, eu consigo localizar isso. Acontece que dentro da área da acupuntura a gente aprende a olhar para dentro. Como esse corpo está funcionando que acumula esse excesso de situação aqui, levando a gente a viver como uma dor de cabeça. Nós temos, inclusive, uma comparação muito semelhante com a ideia do iceberg, que se diz que as patologias do alto são controladas pelo baixo. Então nós vamos ter, por exemplo, pontos nos pés que vão aliviar essa situação. Eu estou falando da situação da crise. E olha, que alivia muito rápido e sem remédio. Mas rápido assim. Eu acabo de aplicar as agulhas e as pessoas falam: nossa, mas já passou? Como está se sentindo? Da hora, melhor pra caramba. Como é que pode fazer isso? Só que quando a gente fala de crise de dor de cabeça, de enxaqueca, nós estamos lidando com uma situação crônica. E o que a gente precisa é interromper essa cronicidade, que a pessoa não volte a ter mais. Mas o mecanismo é o mesmo, a resposta está dentro do corpo. Você talvez esteja esperando aí uma causa única, e seria simplificar muito a acupuntura, igual essas dicas de pontos para dor de cabeça, que simplificam muito o uso de pontos e geralmente não causam efeito. Algumas vezes dá certo, outras não. Igual os remédios, tá? Que você começa a tomar, melhora, depois para de funcionar. Por quê? O importante é esse interior. Pensa no iceberg. A gente tem a ponta e lá dentro, dentro da água, todo o corpo dele. Ou seja, aqui nós temos a manifestação da dor de cabeça, mas lá internamente nosso corpo gerando tudo isso. E nós vamos ter uma situação no corpo que gera dores de cabeça aqui, ó, aqui, aqui, pode gerar aqui, pode pegar os olhos. Cada uma dessas situações é um motivo, é uma condição do corpo. Aqui muda completamente. E isso reflete lá nos pés. Eu tenho áreas específicas para cada tipo dessas dores de cabeça. Lembrando que os pés ajudam a controlar ou a corrigir o fluxo de energia que acaba se acumulando aqui e manifestando como dor de cabeça. Porém, na acupuntura eu falei que ela é mais complexa, nos interessa por que isso aconteceu, como esse corpo está estruturado que acumulando a situação aqui na cabeça e dando as dores de cabeça. Aí existem outras coisas que a gente olha. Esse corpo ele está obstruindo alguma passagem, algum fluxo, porque dor para a gente é quando as coisas não fluem bem. E eu preciso ver o que está obstruindo.
retirar essa obstrução, transformar essa obstrução, excretar essa obstrução. Percebe então que a ação terapêutica da acupuntura vai muito além de se preocupar só com a dor. Na verdade, quando você começa a eliminar essas questões, o corpo começa a melhorar. Mas veja que essas questões do corpo estão ligadas à sua função geral. Então, eu vou voltar para a ideia do iceberg. No mesmo iceberg, nas pontas dele, na parte de fora da água, você vai ter várias pontas. Considere a dor de cabeça como uma das pontas. Vão existir outras pontas, que no nosso caso são outros sintomas, que nós não vemos ligação. Ansiedade, bruxismo ou tensão mandibular, né? Incômodos com a luz, incômodos com o som. Eu posso ter manifestações aqui na garganta, eu fico entalado fácil. E as pessoas vão fazer fisioterapia muitas vezes só para tentar resolver isso. Quando na acupuntura a gente pode encontrar uma causa comum. E veja que a gente tratando isso, a gente acaba resolvendo as duas coisas. Mas a questão nossa não é resolver as duas coisas, é retirar aquela condição patológica. O resto é consequência. Então, na dor de cabeça, eu tenho que considerar esse conjunto de coisas. Eu quero lembrar um detalhe. Como quando você olha um iceberg, às vezes você vê um outro que parece estar do lado dele. E se você mergulhar, não são dois icebergs, são duas pontas para fora, ou mais de duas. E isso é comum. Isso eu vou comparar com aqueles sintomas que a gente acha que não tem nada a ver com a nossa dor de cabeça. Insônia, palpitação, problemas digestivos. Na menstruação, as pessoas até compreendem. Quando eu estou menstruada é assim mesmo. E na verdade, a causa tanto do problema da menstruação difícil, porque não é só dor de cabeça, tem a comoção emocional, eu vou ter cólicas, eu vou ter estufamentos, tudo isso pode ser aquela segunda ponta que eu acho que eu vou resolver indo, por exemplo, no ginecologista. E a dor de cabeça eu vou no neurologista. E aí o que acontece? Remédio de um lado, remédio do outro, junta tudo e mais dor de cabeça. Então, o trabalho da acupuntura é entender a fisiologia geral do organismo, como ela está sendo prejudicada e se manifestando como dor de cabeça e como os outros sintomas. Nesse caminho é que a gente consegue resolver as crises e sem remédio.